Pronto, galera. Começou a gravar, viu? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar aqui agora, tá? Nós vamos trabalhar aqui as áreas de figuras planas, tá? Aí na próxima aula a gente vai continuar aí com volumes, tá? E algumas outras demonstrações de algumas figuras planas que temos, além dessas fórmulas, nós temos outras fórmulas para calcular a área de um triângulo, né? Então a gente vai mostrar aqui para vocês, eu vou fazer demonstração, tá, dessas áreas, para que vocês aprendam aí a calcular como é a área de um retângulo, a área de um paralelogramo, a área de um triângulo, trapézio, né? Então nós vamos aqui trabalhar todas essas áreas que nós colocamos aqui para vocês. E aí nas aulas seguintes a gente vai praticar, né, resolver questões que envolvem essas áreas, tanto questões diretas, que coloca para você calcular de imediato ali a área, mas também questões contextualizadas, que lá vai te dar um contexto, e aí você vai precisar aí calcular a área utilizando essas habilidades. Okay? Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai começar aqui com o retângulo. Creio que todos aqui já conhecem o retângulo, já viram aí desde o 15, né, quarto, quinto ano, sexto ano, por aí. Então, galera, retângulo é uma figura, né? Uma figura plana que possui 4 lados. E esses 4 lados vão ser 2 lados opostos congruentes e paralelos, né? Por exemplo, essa medida aqui dessa base é igual à medida da base aqui de cima, são iguais. E as alturas aqui, né? Que nós chamamos de altura, também são iguais. Então, nós temos 2 lados, né? Congruentes aí opostos. Beleza? Então, para determinar a área, outra informação importante do retângulo, né, é que os ângulos aqui eles têm que ser de 90 graus, né? O retângulo ele vai ter 4 ângulos congruentes. É uma característica do retângulo, muito importante, não pode esquecer, tá? Então, beleza, galera. Eu coloquei aqui para a gente analisar como é que a gente calcula essa área do retângulo utilizando quadradinhos menores, né? Que a gente pode ver isso aí com material dourado, né? Tem aqueles materialzinhos que a gente tem os quadrados, né? Sendo dividido em quadradinhos. Então, vamos supor, galera, que minha unidade medida de área está sendo o quadrado menor que eu coloquei de vermelho. Como é que eu encontraria a área desse retângulo maior? No caso aqui, você percebe que eu tenho, no caso, 3 vezes 4 quadrados menores vermelhos. Então, 3 vezes 4 dá o quê? 12, certo? Então, nós temos 12 quadradinhos. Então, eu posso dizer para você, para qualquer pessoa, que esse retângulo possui 12 quadradinhos de área, sendo a área dele. Então, esse quadradinho está sendo a minha unidade de medida de área, certo? Tem 12 quadradinhos menores. Mas como foi que eu fiz aqui para mostrar para vocês? Como foi que eu fiz para determinar a quantidade de quadrados? Eu multipliquei a quantidade de quadrados que eu tenho numa horizontal, numa linha, e multipliquei pela a quantidade de quadrados que eu tenho na vertical, que seria a altura. Então, é basicamente, né, para calcular a área de um retângulo, é basicamente isso. Você pegar a medida da base, né, a medida do comprimento aqui da base, e multiplicar pela medida do comprimento da altura. Só isso. É basicamente o que a gente faz também para a gente descobrir quantos cerâmicas, quantos azulejos nós temos numa parede dessa. A gente não vai contar de uma por uma, né, até chegar no total. Basta saber quantas tem numa linha dessa horizontal e multiplicar pela quantidade que eu tenho na vertical. E aí eu vou ter o total de azulejos nessa parede, né? Beleza? Então, é basicamente essa ideia que você calcula a área do retângulo. E a partir da área do retângulo, a gente vai descobrindo todas as outras áreas, certo? Uma vai ajudando a outra. Então, vamos lá. Então, né, só para frisar aí, né, ó, a área do retângulo, base vezes a altura, tá ok? Ah, professor, por que você botou H se a altura é com A? É porque nós, da matemática, né, todos os matemáticos, todo o povo matemático, né,
eles utilizam a altura sendo em inglês, né? Que é como é? Height, né? É assim, é? Pode falar. Para me responder, pode falar. Tá, então é Height, né? Com H, com H. É assim mesmo, é? Pronúncia? Não sei se a pronúncia é assim, mas como é? Perfeito, perfeito. Então é isso. É com H, tá, galera? Então por isso que a gente utiliza aí o H como sendo a altura. Até mesmo para não confundir, galera, com a medida de aresta, com a medida de apótema, que a gente já viu, tá? Para não ficar a mesma letra. Beleza. Quadrado. Todo quadrado é retângulo, não é isso? O que é que precisa ter para ser um retângulo? Os 4 ângulos iguais e os lados opostos congruentes. E o quadrado, ele possui os 4 lados iguais e os 4 ângulos congruentes. Concorda comigo? Por isso, ele também é um retângulo. E ele sendo um retângulo, eu consigo calcular a área do quadrado utilizando a ideia do retângulo, que é base vezes altura. Mas como a base e a altura são iguais, fica L vezes L, que é a medida do lado. Portanto, a área de um quadrado eu posso calcular através de quê? Da medida do lado ao quadrado. Essa pronúncia, quando a gente eleva qualquer número a 2, né, a segunda potência, a gente fala ao quadrado, é por isso. É porque, por exemplo, se eu tiver 3 ao quadrado, eu posso estar representando a área de uma região quadrada de lado 3. 3 ao quadrado. Essa pronúncia ao quadrado vem daí. Beleza? Paralelogramo. No paralelogramo, nós temos também que vai ser base vezes altura. Né? E aí você percebe que o paralelogramo é um quadrilátero também, que possui 2 lados opostos, paralelos e congruentes, do mesmo jeito lá do retângulo. Né? O par de lados opostos, né, são paralelos e congruentes, do mesmo jeito aqui no paralelogramo. Beleza? Porém, você percebe como se ele estivesse deitado, né? Ele estivesse aqui inclinado. Então, esse é o paralelogramo. Certo? Então, o paralelogramo é um quadrilátero que possui 4 lados e só vai ter isso de propriedade. Nós vamos ter 2 pares de lados opostos, paralelos e congruentes. Ok? Vamos ter também que os ângulos, né, em relação aos ângulos, nós vamos ter que os ângulos opostos vão ser congruentes, tá? Mas não vem ao caso aqui do que a gente quer trabalhar, que é o quê? A área. Então, como é que fica a área do paralelogramo? Ah, professor, se ele é parecido com o retângulo, tem a mesma área do retângulo. É por aí. Então, a base vezes a altura também. Mas de onde é que vem essa ideia que basta pegar a medida da base vezes a altura do paralelogramo, tá? Então, vem do seguinte, ó. Observa que se eu colocar esse triângulo, meus amigos, vem aqui, ó, esse triângulo, que faz parte do paralelogramo, né, ó? Ele faz parte do paralelogramo. Se eu cortar ele aqui com a tesoura, ó, e colocar aqui, né, ó, eu vou colocar ele aqui, ó. Você percebe que eu vou formar aqui, ó, um retângulo, né? E aí ele ficou um retângulo mesmo, igual o que estava anteriormente. E aí como é que a gente calcula a área do retângulo? Base vezes altura. Pronto. Então, eu provei para vocês que a gente também calcula a área do paralelogramo utilizando a medida da base vezes a altura. Só tem um cuidadozinho, tá, pessoal? No retângulo, a base e a altura são as próprias medidas do retângulo, né? No caso, o comprimento e a largura, né? Já no paralelogramo, não, né? Ó, não posso pegar os lados sendo base e altura. A diferença é essa, tá? Ó, a base vai ser o comprimento, mas a altura não vai ser o outro lado, tá vendo aí? A altura tem que sempre ser perpendicular à base. Então, para eu determinar a área de um paralelogramo, eu preciso encontrar aquela medida que é perpendicular à base, que vai ser a altura. Certo? Triângulo. Né? O triângulo é aquela figurazinha que possui 3 lados, né? E aí, para a gente calcular a área do triângulo, basta a gente lembrar que tem que fazer o quê? Base vezes altura dividido por 2, tá bom? Além dessa fórmula, tem outras, né? E aí eu vou provando para vocês no decorrer das aulas essas outras formas. Tem essa que é a mais tradicional, que é base da altura dividido por 2. De onde é que ela vem, né?
ela vem da ideia também do retângulo, pessoal. Observa que o retângulo é base vezes altura, e eu posso dividir esse retângulo em dois triângulos idênticos, né? E aí nós temos que a área do retângulo é base vezes altura. E aí, como eu consigo dividir em dois triângulos idênticos, nós temos base vezes altura dividido por 2, sendo a área de um triângulo, tá? Então, essa ideia da fórmula vem também do retângulo, ok? Nós temos também a área do triângulo equilátero, que eu também vou mostrar para vocês no decorrer aí dessas aulas, tá? Eu separei só essas aqui para a gente trabalhar agora, certo? Losango. Como é que a gente determina aí a área do losango, meus amigos? Qual a característica que nós temos, né? Qual a característica que o losango tem? Vamos lembrar. Losango é um quadrilátero também, ou seja, uma figura que possui 4 lados, né? Uma figura plana que possui 4 lados, que são o quê? Congruentes, né? Os lados são congruentes. Outra característica muito importante do losango é que as suas diagonais, elas se dividem ao meio, formando 90 graus, ou seja, as diagonais elas são perpendiculares e se dividem ao meio. Por exemplo, se eu coloco 2 marcas aqui também vai ser 2 marcas. Se eu coloco 3 marcas aqui também vai ser 3 marcas. Elas vão se dividir ao meio. Se a questão me disser que aqui vale 3 centímetros, aqui também vai ser 3 centímetros. Se a questão me disser que aqui é 4 centímetros, aqui também vai ser 4 centímetros. Tudo bem? Então, lembra disso, tá? O losango, além de ter os lados iguais, ele vai ter essa propriedade, que as diagonais elas são perpendiculares entre si e se tocam nos seus pontos médios. Beleza? Beleza, professor, mas eu quero saber a área. Como é que a gente calcula a área, né? A área do losango. Basta a gente pegar essas duas diagonais, multiplicar as duas e dividir por 2. Certo? Agora eu vou provar para vocês o porquê disso, né? Olha só. Eu vou pegar aqui esse triângulo, galera. Mesma ideia lá que eu fiz no paralelogramo, né? Eu vou pegar essa área 1 aqui, ó. Que eu selecionei, tá? Vou chamar aqui de área 1. E aí, eu vou colocar ela. Vocês podem perceber que eu consigo colocar ela exatamente aqui. Por quê, professor? Porque essa medida aqui é igual a essa. E essa medida do triângulo aqui é igual a essa. Então, eu estou só espelhando ela aqui em cima. Tudo bem? E também é igual a essa, no caso, né? Porque eu acabei de falar da propriedade do losango. Agora, eu vou pegar essa área 2 e colocar ela aqui, ó. Ok? Fazendo isso, eu consigo transformar a área que era do losango, a área do losango, em uma área de um retângulo. E é esse retângulozinho aqui, ó, que eu estou destacando agora. Parece o símbolo do São Paulo aqui, né, pessoal? Né? Então tá aí, ó. Ficou essa área do retângulo. São Paulo não tem essas cores não, né? Mas a gente consegue lembrar dele aqui. Então, olha aqui, ó. Então, a área desse retângulo aí seria a mesma área do losango. Perfeito? E aí, como é que a gente calcula a área do retângulo? Base vezes altura. E aí, o que seria a minha base aqui? Dzão, né, não? Que é a diagonal maior. Dzão. Vezes a altura. Opa, professor, mas a altura não é mais o Dzinho. Mas vocês concordam comigo que a metade dele? D sobre 2. É por isso que fica Dzão vezes sobre 2. Tá? Então, produto das diagonais dividido por 2. Tranquilo? Show. Trapézio. Como é que a gente calcula a área do trapézio, meus amigos? Você vai somar as duas bases, a base maior mais a base menor, vai multiplicar esse resultado pela altura e depois, né, por fim, dividir por 2. Eita, professor, e agora? De onde é que vem essa forma? Né? Também vem do retângulo. Mas ele, antes de vir do retângulo, ele vem do triângulo. Né? Porque o triângulo, né, a gente provou que a área do triângulo a gente mostra aqui utilizando o retângulo. Agora, se eu mostrar a área do trapézio usando o triângulo, eu estou fazendo
eu estou usando um retângulo de tabela, né? Beleza, o que é que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês que a área do trapézio é realmente base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Olha só, eu vou dividir esse trapézio em 2 triângulos, certo? Eles não vão ser idênticos, porque percebe que essa base desse triângulo aqui é menor do que a base desse outro triângulo. Mas o que eu estou vendo é que a altura, ela vai ser a altura para os dois triângulos ao mesmo tempo. É isso que eu estou percebendo, né? Então, ó, a altura, ela vai ser a altura desse triângulo e também vai ser a altura desse triângulo. Tudo bem? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar essa área de 1 e essa área de 2. Aí, vocês concordam comigo que a área do trapézio é a área 1 mais a área 2? Sim, né? Perfeito. Então, vamos lá. Ó. Vou colocar aqui desse ladinho aqui. Área 1, né? Um triângulo, né, meus amigos? Base, área 1 aqui, ó. Base vezes a altura dele é H, né? Dividido por 2. Mais a área 2, ó. A área 2 fica como agora? Base maior, né? Que é Bzão. Vezes a altura dividido por 2. Certo? Agora, o que é que eu vou fazer para mostrar, para chegar nisso aqui, né? Eu sei que isso aqui me dá a área do trapézio, não dá? Bzinho mais a altura dividido por 2, mais Bzão mais vezes a altura dividido por 2. Mas como é que eu chego, professor, nisso aqui, nessa expressão? Vamos lá. Se eu tiver assim, meus amigos, 2x mais 3x. Isso aqui nós sabemos, todos nós, que é quanto? 5x. Mas vocês concordam comigo que esse 5x está vindo através dessa continha bem aqui, ó. 2 mais 3, e aí eu repito o x. Ou seja, o fato desse x estar sendo repetido aqui, eu posso aplicar a adição com esses dois carinhas. Então, ó, 2 mais 3, e aí eu coloco vezes x, e aí eu consigo organizar, não é não? A mesma coisa eu estou percebendo aqui, meus amigos, ó. A altura sobre 2 está repetindo aqui também. Ou seja, eu posso somar esses dois valores, Bzinho mais Bzão, ou Bzão mais Bzinho, tanto faz, né? Então, ó, a soma ela é comutativa. Então, eu posso fazer Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. E aí eu chego nessa fórmulazinha que vocês têm aí da área do trapézio. Tranquilo? Então, eu estou mostrando isso aqui, pessoal, só para vocês saberem de onde é que vem a fórmula. Vocês não vão estar precisando fazer demonstrações na hora da prova. Essa é questão pedir, né? Faça a demonstração da área do trapézio. Faça a demonstração da área do losango. Aí sim, você vai ter que fazer a demonstração. Pode acontecer. Mas se ela não pedir para você demonstrar, você só pode aplicar, né, a fórmula. Ah, como é a área do losango? Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Ah, como é a área do trapézio? Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. Pronto. Beleza? E a do círculo? Só para finalizar aqui, meus amigos. Como é que a gente calcula a área do círculo? Lembra que eu mostrei para vocês o comprimento da circunferência, né? Que é 2 vezes o π vezes o raio, né? Fiz a demonstração também. Agora nós temos que provar por que a área do círculo é πr ao quadrado, né? Então, vamos lá. Como é que eu vou mostrar isso aí para vocês? Pessoal, é um show isso aqui, viu, pessoal? Né? Um show. Vocês estão diante de um show aqui. Então, olha só, ó. Eu vou colocar infinitas circunferências, ou seja, infinitos círculos aqui, ó. Vários. Vou colocar vários aqui. Deixa eu me posicionar melhor, que já tá ficando feio, né? Eita. Vamos lá. Vou colocar vários aqui, ó. Perfeito? Aí o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou cortar bem aqui e fazer o seguinte. Aliás, vou cortar aqui em cima, ó. E vou fazer o seguinte, eu vou esticar essas linhas. Certo? Essa primeira, você concorda que vai ficar assim, mais ou menos, ó? Pequenininha.
Aí a outra vai ficar um pouquinho maior, assim. A outra vai ficar assim. A outra vai... E assim por diante. E aí você vai percebendo que essa figura que vai sendo formada vai ser o quê, meus amigos? Um triângulo, né? Ó, olha só. Então, meus amigos, se eu colocar infinitos aqui, infinitos, ele vai se aproximar mais ainda do triângulo. Deixa eu colocar as bordas aqui dele, ó. Assim, ó. Eita, aí, ó. Ficou feio, não foi? Peraí, deixa eu ajeitar, porque tem que ser perfeito, né? Aí, vamos lá, vamos lá. Então, aqui, se eu colocar infinitas linhas, né? Das circunferências, eu vou determinar um triângulo. E aí, o que seria, meus amigos, a base desse triângulo? Vocês concordam que seria o comprimento dessa linha maior, ou seja, da circunferência maior? Sim ou não? Ou seja, é 2 vezes o π vezes o raio. O que seria a altura desse triângulo? Olha só. O raio, né? Deixa eu colocar esse R aqui sendo um Rzão mesmo, tá? Então, 2 vezes o π vezes o raio. A altura do triângulo seria o raio. Aí, como é que fica a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Aí, esse 2 vai embora com 2 e fica πr ao quadrado. Tá? Então, é isso. Daí é onde vem a área do círculo. Beleza, meus amigos? É isso aí, tá? Agora nós vamos só praticar, resolver questões aí. Tranquilo? Só finalizar aqui para falar com a professora Socorro ali.